A gente recebe hoje Alexandre Guimarães Nicolau, ele que é presidente do Secov, está com a gente para conversar um pouco sobre esse universo do mercado imobiliário. Alexandre, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar com você e com seus ouvintes. Bom, a gente vai conversar hoje sobre alguns aspectos que dizem respeito ao mercado imobiliário. E me diz uma coisa, hoje quando a gente fala em incorporação imobiliária, esse é um assunto bastante importante, bastante relevante, que é uma das preocupações, inclusive, do Secov. E por que nós temos esse assunto, digamos, em pauta? A incorporação imobiliária, realmente, você tem razão, é um assunto muito importante e, de certa forma, um pouco desconhecido do público. É muito importante observar a incorporação imobiliária quando a pessoa vai comprar um imóvel em construção, ou que esteja sendo lançado. A grosso modo, a incorporação imobiliária é você poder comprar um apartamento em construção que já tem um documento para ser vendido. Então, é importante quando a pessoa vai fazer a aquisição de imóvel novo, ou na planta, ou em construção, que ele observe se o imóvel está com a sua incorporação registrada ou não. E por que isso é importante? É importante para que ele tenha um documento legal, juridicamente correto, de que ele está comprando um imóvel com determinadas características e valores compatíveis com aquilo que está aprovado nos órgãos competentes. Quer dizer, é um documento que faz com que essa pessoa que compra o imóvel possa ter uma certa tranquilidade e, inclusive, depois cobrar. Exatamente. Olha, comprei tal coisa, quero que me entregue isso. Exatamente, porque para uma incorporação estar registrada, os projetos têm que estar aprovados nos órgãos municipais, o orçamento tem que estar elaborado, as áreas privativas e totais estão todas registradas, então não há risco dele adquirir determinado imóvel e receber alguma coisa parecida com aquilo que ele comprou. E aí vai desde detalhes um pouco mais visíveis, como metragem, quanto também acabamento. Sim, é isso também. Isso é importante dizer que muda um pouco de mercado para mercado. Por exemplo, aqui em Maringá, é muito comum as empresas venderem os imóveis, aqueles que estão sendo vendidos como incorporação, já acabados, né, com materiais de revestimento do apartamento já incluídos no preço. Em algumas cidades, muitas vezes o imóvel vendido, é comum vender o imóvel onde o revestimento de piso não está incorporado ao preço. Então isso tudo são detalhes registrados na incorporação. Isso também dá algum tipo de garantia da efetiva entrega do imóvel? Porque o Brasil tem uma história não muito positiva, por exemplo, com a Encol, né, que ainda traz uma memória de preocupação. Será que ao fazer a compra de um imóvel ali, né, apenas na planta, eu vou ter de fato a entrega do imóvel? Esse documento traz esse tipo de garantia, Alexandre? Olha, esse é um documento necessário para que a empresa possa receber valores pela venda. Ou seja, se o imóvel não estiver incorporado, a empresa que está vendendo não pode receber valores por isso, porque ela não está vendendo alguma coisa materializada no documento. A partir daí, o prazo de construção e a entrega do imóvel são cobertos pelo contrato de compra e venda. Então, são documentos que se somam para uma eventual demanda. E o cidadão hoje que faz a compra, a pessoa que faz a compra de um imóvel na planta, ele tem então uma série de possibilidades ou de garantias de que ele recebe de fato o seu imóvel. Sim, são documentos que ele pode, numa eventual demanda jurídica, fazer uso para buscar os seus direitos. Alexandre, e a atuação dos corretores nesse processo? Porque me parece que eles são fundamentais, inclusive, para deixar tudo muito claro para as pessoas, né? Uma relação ética é fundamental. Não, sem dúvida. O mercado imobiliário ele vem passando por uma transformação importante nos últimos anos. Desde que no período que nós entendemos como um boom da construção civil do mercado imobiliário, porque ele vinha retraído há muitos anos e de repente ele despertou. Com tudo isso que nós experimentamos nos últimos anos, da famosa crise, né, que particularmente nós moramos numa cidade privilegiada, Maringá é uma cidade onde o mercado imobiliário ele sempre foi muito pujante, mas retomando, né, o raciocínio, quando a velocidade de vendas caiu, muita gente que estava no mercado, na função de corretores, intermediando o negócio, mudou de profissão, mudou de segmento. E aí ficaram aqueles corretores, as pessoas mais especializadas.
Então, essa transformação também ela traz segurança para o cliente, porque o profissional que está hoje nessa área, nesse segmento de comercialização de imóveis, ele precisa fazer uso de argumentos legais e estratégicos onde ele possa mostrar para o cliente exatamente o que ele está comprando. E aí ele precisa conhecer o que significa incorporação, as necessidades de se vender um imóvel legalmente documentado. Há uma profissionalização também, né, nesse setor. Sem dúvida. O mercado imobiliário, ele, por tudo isso, ele tem hoje profissionais mais competentes no sentido de preparados para atuar nesse segmento. Em diferentes áreas, quando a gente conversa com alguém que trabalha com vendas, você fica com, às vezes, um certo ponto de interrogação de se aquela pessoa está falando tudo que precisa ser falado para te deixar tranquilo em relação ao que você está comprando. No mercado imobiliário, hoje, a presença do corretor, ela é uma presença também muito séria nesse sentido de o comprador, quando fala com o corretor, ele pode se sentir seguro? Ele precisa se sentir seguro. E eu oriento que, se ele não se sente seguro com um determinado corretor, que ele procure um corretor que ele se sinta seguro. E para a corretora isso é muito importante também. Quando a pessoa faz um bom negócio, quando ele faz uma boa compra, uma boa venda, e ele tem um trabalho profissional desse corretor, ele, num novo negócio, vai procurar esse corretor onde ele estiver. Então é muito importante para o corretor que ele tenha essa continuidade com os clientes. Uma carteira de clientes que ele vai formando ao longo do tempo. Então, para o cliente é a mesma coisa. Quando ele tem um corretor da sua confiança, uma empresa imobiliária da sua confiança, ele precisa explorar essa relação para que ele faça melhores negócios sempre. Alexandre, você citou que Maringá é uma cidade privilegiada no que diz respeito ao mercado imobiliário. E, de fato, a gente nota diversos empreendimentos sendo desenvolvidos e até mesmo no mercado de usados nós temos muita coisa significativa e que é quase certo que quando se compra um imóvel em Maringá você faz um bom negócio. Dificilmente alguém perde dinheiro ao fazer negócio com o mercado em Maringá. Mas fala um pouquinho para a gente sobre esse cenário que distingue Maringá de outros municípios, inclusive municípios do estado do Paraná. Sim. Os números que nós temos experimentado de Maringá, que nós temos visto sendo divulgados de Maringá, são muito expressivos. Quando nós vemos as pesquisas com os números de nível nacional e regional, Maringá está sempre despontando como uma excelente cidade para se investir, melhor cidade em planejamento urbano, cidade com uma economia sempre crescente. Maringá sempre teve crescimento acima da média nacional, sempre, e muitas vezes acima, né? Então, isso tudo repercute. Então, as cidades que nos envolvem, aqui circunvizinhas, mais próximas de Maringá, muitas vezes a pessoa quer fazer um investimento imobiliário e acaba fazendo aí em Maringá, porque ele sabe que Maringá vai ter uma valorização maior, terá uma valorização maior do que na cidade onde ele mora. Além disso, quando a gente olha para os números de Maringá, Maringá é uma cidade com 400 mil habitantes. Os números da pesquisa apresentada no Sinduscom até dezembro de 2015 mostra que Maringá tinha um estoque de imóveis novos em torno de 1 ano e meio. Para uma cidade que cresce, a taxa que Maringá cresce, com essa população de 400 mil habitantes, 1 ano e meio é um ponto de equilíbrio. O que acontece? Deixou-se de lançar vários empreendimentos nos últimos anos, especificamente ali de 2014 para cá. Então esse estoque de 1 ano e meio vai começar a baixar. O que significa? Que vai haver uma demanda maior do que a oferta. Então, isso tudo faz com que o mercado volte a um equilíbrio, né? Então nós temos, Maringá, os imóveis não caíram de preço, nós tivemos um crescimento próximo à inflação, mas com esses ajustes que são feitos ao longo do tempo, faz com que o mercado ele recupere valores. Então isso que faz Maringá uma cidade diferenciada, ela está sempre com uma demanda por imóveis. Esse é um ponto bastante positivo, né? Porque em alguns momentos, com essa expansão do mercado imobiliário, e até em função da crise de 2008 nos Estados Unidos, a gente chegou a ouvir coisas do tipo, nós temos aí uma espécie de bolha no mercado imobiliário. E isso, vários especialistas apontam que não é o caso do Brasil, muito menos de Maringá. Não, realmente não é o caso do Brasil e muito menos de Maringá, porque são diversas variáveis que têm que se compor para caracterizar uma bolha. Nós não temos essas variáveis implantadas no nosso mercado imobiliário, tanto nacional quanto especificamente de Maringá. Em alguns casos, existem situações pontuais. Por exemplo,
os casos dos Jogos Olímpicos ou da Copa, que criou uma demanda grande, bem localizada. E aí o mercado tem que se ajustar após os eventos. Mas, de uma forma geral, nós não temos essas variáveis que caracterizem uma bolha. O próprio volume de crédito imobiliário disponível no mercado, ele é muito inferior àquilo que precisa ser para que uma bolha possa ser caracterizada. Hoje, muita gente deseja comprar um imóvel e tem um certo trabalho para conseguir crédito, né? Exatamente. Os números recentes apontam em torno de 50% de redução de queda do primeiro semestre de 2015 para o primeiro semestre de 2016 no volume de crédito emprestado para a aquisição de imóveis. A aquisição e construção é significativo, é muito significativo. Então, alguns ajustes estão sendo feitos para isso. Por exemplo, o aumento do financiamento para imóveis usados de 60% para 70%, imóveis novos de 70% para 80%, o limite máximo passou de 1,5 milhão para 3 milhões de valor do imóvel. Então, são medidas, né, que estão sendo tomadas para que esse crédito possa voltar a ter uma participação significativa, né? Alexandre, para a gente concluir a conversa, você citou que em Maringá alguns empreendimentos não foram feitos, alguns lançamentos não foram feitos, ou seja, as grandes empreendedoras seguraram ali esses investimentos, até em virtude do olhar para o mercado. Mas você apontou que isso, digamos, é uma questão de momento. E falou aí num prazo de 1 ano e meio, que era a questão do estoque que nós tínhamos de imóveis. Significa que talvez em 1 ano e meio, 2, nós possamos ter novamente uma certa valorização acima da inflação nos imóveis em Maringá? Essa é uma aposta? É assim, esse 1 ano e meio de estoque significa que se não lançarem nada, em 1 ano e meio acaba. Mas o mercado ele trabalha olhando para frente. Então isso não vai acontecer, porque claro, continuarão acontecendo os lançamentos. E a valorização do imóvel, ela acontece em função dessa relação oferta e demanda, assim como todas as áreas da nossa economia, mas ela é dependente do crédito. Então o que nós estamos vendo? Uma flexibilização maior no crédito e uma necessidade de novos lançamentos. Então, o investimento em imóvel, especificamente para a nossa cidade, ele é muito saudável, né? Eu lembro, né, as palavras do meu pai, né? O pai sempre fala o seguinte, que a melhor forma de proteção do nosso patrimônio é o investimento em imóveis, né? E sempre foi assim, tá? Desde a época lá dos nossos pais lá atrás, como hoje, e eu creio que realmente vai continuar sendo assim. Então o mercado imobiliário em Maringá, por essas características que nós estamos vendo, tanto de demanda quanto dos acontecimentos que nós estamos vendo que teremos na nossa cidade, por termos uma sociedade civil organizada muito forte, as entidades de Maringá elas se relacionam muito bem. Se nós pegarmos a SIM, CODEM, Sinduscom, Secov, junto com a Prefeitura e outras entidades muito importantes, essa relação é muito saudável. E isso faz com que a cidade tenha uma dinâmica diferente. E é isso que a gente aposta, a gente acredita, a gente gosta muito de Maringá por conta desses diferenciais. Alexandre, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado. Nós conversamos com Alexandre Guimarães Nicolau, ele que é presidente do Secov, trouxe para a gente um panorama do mercado imobiliário. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos.